Última rodada foi traiçoeira, hein, Enzo? Pelo menos ficamos na média dos cartoleiros, né, Masman? Mas bora recuperar, bora melhorar e pensar um pouco mais em pontuação agora. Vem com a gente. Fala aí, pessoal, Felipe Masmania do Footstats, ao lado de João Iso. E aí, pessoal, tudo bem? Dica Stats 3, terceira rodada do Brasileirão. A última rodada foi bem traiçoeira, como a gente já falou, né? Difícil arranjar gente que pontuou bem. Quem pontuou teve aquela dosinha de sorte, né? Tem que ter, lógico, né? Mas a gente fez lá na média do Cartola 43, 44 pontos. Mas bora tentar melhorar agora, começar já a pensar um pouco mais em pontuação. Exatamente, agora a regra é que vocês escalem jogadores que estejam desvalorizados e que não tenham, de preferência, uma média muito alta. Mas se for aquele cara que você quer escalar mesmo, que você tem certeza que ele vai bem, escale. Mas, de preferência, nessas regras que eu falei. É isso, se você ainda não viu os outros vídeos para entender um pouco melhor nossas regras, todos os nossos números baseados na coleta do Footstats, que não é exatamente igual a do Cartola, mas tem muita semelhança. Você pode conferir os outros vídeos que estão aqui nos relacionados para entender um pouco melhor a dinâmica. Mas vamos lá, ao final do vídeo a gente vai apresentar a nossa seleção com capitão, com técnico, os jogadores que a gente decidiria colocar no nosso time. Antes disso a gente vai apresentar 3 jogadores de cada partida, então vamos lá, bora ver os confrontos. Bom, antes de mais nada, a gente viu que vocês pediram bastante pra gente voltar a falar das características, dos números dos times e dos confrontos. A partir da próxima rodada, que a gente vai ter uma base mais consolidada de Brasileirão, a gente vai dar um foco maior para isso, mas já nesse vídeo a gente vai falar bastante das características, dar alguns insights que podem ajudar bastante na escolha dos jogadores. E lembrando mais uma vez também, a gente está gravando esse vídeo agora sexta, no horário mais tarde possível, para pegar os jogadores mais prováveis, os jogadores que devem participar das partidas, mas a gente sabe que sempre pode ter surpresas. Mas vamos lá, vamos começar com o primeiro confronto, Vasco e Corinthians, confronto lá em Manaus, né, Iso? Na Arena da Amazônia, o Vasco vendeu o mando, calorzão, né? O enfrentamento do Vasco, que é um dos times que mais acerta a finalização no Brasil, quase 6 por jogo, pode não estar numa fase boa, mas é um time que sempre finaliza bastante. E o Corinthians, por sua vez, sofre 4 finalizações certas por jogo, um número bem alto, né, Masmão? Número bem alto, um dos maiores do Brasil, um cara que vai tentar finalizar muito contra o gol do Cássio. Mesmo sendo lateral? Mesmo sendo lateral, é o Danilo Barcelos, que é um lateral com características bem ofensivas, o dono das bolas paradas do Vasco. Já participou diretamente de 7 gols na temporada, sendo 3 gols e 4 assistências. Tem uma força muito grande nos cruzamentos, já acertou 51, é o cara do Brasil que mais acertou cruzamentos no ano, com uma taxa de acerto de 32%. Parece pouco, mas não é, né? É muito alta para quem está ambientado aqui com as estatísticas, 32% em cruzamento é muito alto. E é também o lateral que mais acertou finalizações, 41 finalizações certas, várias delas em bola parada, naquela cobrança de falta direta. E ele potencializa um cara que a gente vai ver agora, né, Masão? O Marrone, que a gente está né? indicando mais uma vez aqui, é um cara que a gente tem a impressão que tende a pontuar muito bem a maior parte das rodadas, um jogador muito completo. Já participou de 8 gols diretamente, sendo 5 gols e 3 assistências na temporada. Tem 3 desarmes certos no Campeonato Brasileiro, é o 5º entre os atacantes. Na temporada inteira ele é o segundo atacante que mais desarmou, só perde do Everaldo, do Fluminense. E já deu 3 assistências para finalização também, o primeiro do Vasco, o cara que mais criou chances de gol para os seus companheiros. E do Corinthians, quem a gente traz aqui, que vai tentar impedir esses chutes certos aí, né? É o Cássio, que tem impedido diversos chutes certos, já fez 20 defesas difíceis na temporada e 52 defesas simples. É o goleiro com mais defesas nas 2 estatísticas, tanto nas difíceis quanto nas simples. E ainda acertou 184 lançamentos no ano. A gente sabe que essa estatística não vai valer para Cartola, mas é mais um ponto alto do Cássio aí na temporada, tá catando demais. E lembrando que o Corinthians vai com o time reserva nesse jogo, então a tendência é de que a defesa fique mais desentrosada, né? E aí o Cássio tenha mais trabalho. Mais exposta, deve sofrer bastante finalização, mas o Cássio é um cara que mesmo tomando gols, ele deve fazer 1, 2 milagres lá e aí vai pontuar pro seu time. Seguindo agora para Palmeiras Internacional, Palmeiras que não está no Cartola ainda, os jogadores do Palmeiras não pontuam no Fantasy,
Mas os jogadores que a gente destaca aqui do Verdão, Marcos Rocha em primeiro lugar aqui, lateral que deu 2 assistências para gol na primeira rodada, uma delas de mão, né, Isa, no lateral. Aí nesse lateral, especialista, né, nisso. No famigerado Cuca Ball, ele vai muito bem nesse lance desde sempre. Desarmou 3 vezes na primeira rodada também, o segundo entre os laterais, e já participou diretamente de 5 gols na temporada. Cara que participa de muito gol constantemente também é o Dudu, que está sempre no topo das estatísticas mais importantes para a posição dele. A gente recupera alguns números de Libertadores dele, 13 assistências para finalização, é o terceiro cara da Libertadores que mais criou chances de gol, 50 cruzamentos certos, só cruza menos certo do que o Danilo Barcelos, que a gente indicou, né? Que a gente indicou na última página, e o cara que mais sofre faltas no Brasil também, 82 faltas sofridas. Se o Palmeiras entrar pro Cartola, com certeza o Dudu vai ser muito escalado. Sim, pontua bastante, um jogador muito bom nos números e em campo também. Do Internacional, se você quiser fazer uma aposta aí no Inter, um jogador que pode ir bem, a gente destaca o Sarrafiore, né, Isa? É, o jogador que é reserva no Inter, né, tende a entrar, não tem uma minutagem tão grande, mas conseguiu fazer um gol a cada 122 minutos nesse ano, né, Masman? Já tem 4 gols em 12 jogos, 2 gols de fora e 2 gols de dentro da área. O Inter deve ir com o time reserva, é bom ressaltar isso aí. Ele tem um bate muito qualificado na bola e precisa só de 21 minutos para realizar uma finalização. Esse número aqui de campeonato gaúcho foi o jogador entre os meias que menos precisava de tempo para finalizar uma vez. Então um cara que tenta mesmo, é arisco, procura a finalização. Canhotinho. E pode fazer gol no Palmeiras, tem uma defesa pouquíssimo vazada, mas é um jogador interessante para vocês ficarem de olho. Próximo confronto agora, Ceará e Atlético Mineiro. Primeira indicação, a gente indicou ele na primeira rodada, né, Isa? O pessoal agradeceu bastante, realmente, hein? Ricardo Bueno perdeu o pênalti, mas a gente não indicou na segunda rodada, mas ele volta pra terceira. Teve cara que colocou até de capitão na primeira rodada, né? 45 pontos ele rendeu na... Aí imitou demais. Aí imitou muito. Primeira rodada, ele fez 2 gols e deu uma assistência, tudo isso na primeira rodada. Ele foi o maior pontuador do Cartola na estreia do Brasileirão. Já tem 5 finalizações certas no campeonato, é o primeiro entre todos os jogadores que mais acerta o alvo dos adversários. E na temporada inteira, 81 minutos para participar diretamente de um gol. Ou gol ou assistência, né? Ou gol ou assistência, 9 gols e 6 assistências no ano para o Ricardo Bueno. Tá bem demais, jogador experiente já rodou bastante. 31 anos. E do Galo, quem a gente indica em primeiro lugar aqui é o Luan, que já tem 7 assistências para gol no ano, é o quarto entre todos os jogadores. Na tela aqui tá até terceiro, mas é uma falha nossa. Tem um jogador que passou ele, que a gente vai ver mais pra frente. Mas jogador muito operário, é o cara que mais desarmou no elenco do Atlético Mineiro no ano, 44 desarmes certos. Isso pode virar muitas roubadas de bola no Brasileirão. Polivalente, né? Polivalente, aquele jogador operário, faz um serviço de formiguinha, tá correndo o campo inteiro. E 19 dribles certos. Então a gente vê que o cara é o cara que mais dribla e o cara que mais desarma no Galo. Então alguma coisa esse jogador tem. Jogador muito coletivo, muito importante no esquema do Galo. Que tem Ricardo Oliveira... Mais uma vez, voltando desde a primeira rodada, né? Sim, 37 finalizações certas no ano para ele, o segundo do Brasil com mais finalizações certas, 12 gols já na temporada também, o quarto maior goleador e com uma pontaria muito afiada, 53%. Ricardo Oliveira que está presente na maior parte dos gols do Galo. Próximo confronto, Chape e Atlético Paranaense, né, Isa? Furacão que deve ir com o time misto para reserva, né? Ainda é uma incógnita a escalação do Furacão, mas aí a gente vai focar bastante na Chape, né, Mazan? A gente foca bastante na Chape. Eduardo é a nossa primeira recomendação, lateral que sempre tem bons números também. As laterais da Chapecoense que são a principal arma da equipe. Ele e o Bruno Pacheco, né? Ele e o Bruno Pacheco, que são jogadores que estão desde a temporada passada já sempre pontuando legal, pontuando bem. O Eduardo que tem 12 cruzamentos certos na Copa do Brasil, o segundo cara com mais cruzamentos certos entre todos os jogadores. No Brasileirão de 2019, ele já soma 5 desarmes e 2 interceptações, o quinto entre os laterais que mais soma nessas duas partes. E tem 4 assistências para gol no ano, o terceiro entre todos os laterais do país. Bem efetivo. Everaldo, outro cara que a gente indicou na primeira rodada, foi muito bem. É o cruzamento do Eduardo mirando a cabeça do Everaldo, será, mas das principais jogadas da Chapecoense na temporada.
O Everaldo, que já tem 12 participações diretas em gols, sendo 9 gols, é o primeiro da Chape, participou de mais de 30% dos gols da equipe. Fundamental na equipe. Na primeira rodada, ele fez 3 finalizações certas e 2 gols. Na segunda rodada ele não foi tão bem, mas acumulou esses números na primeira rodada. É o primeiro da Chape nos 2 quesitos. E na Copa do Brasil, quando a gente já tem uma gama de jogos um pouco maior, ele acertou quase 55% das finalizações. Número bom. Terceiro jogador e o terceiro da Chape, Gustavo Campanharo, jogador de destaque na temporada. Ele que entrou na Chapecoense com o decorrer da temporada, mas virou peça fundamental na equipe, é titular absoluto, né? E finaliza bastante, né, Mazan? 15 finalizações somando Copa do Brasil e Brasileiro, só finaliza menos do que o próprio Everaldo. Exatamente. 1 gol e 3 assistências. E um índice de acerto de passe para um meio-campista bem alto, 95%, 94,7%, quase 95%. Tem uma das maiores taxas de acerto entre os meias no Brasileiro. Tá indo muito bem o Campanharo e nessa rodada escassa de meias é uma boa opção. É uma boa opção para essa rodada. Próximo jogo que a gente destaca, Cruzeiro e Goiás. Egídio. Começando com Egídio, jogador de 37 desarmes certos no ano, é o segundo do Cruzeiro que mais desarma, só perde do Lucas Romero, mas está com um número muito forte em interceptações, são 14 interceptações na temporada. No Campeonato Mineiro ele foi o segundo. No Campeonato Mineiro ele foi o primeiro e na Libertadores ele é o segundo com mais interceptações. Esse serviço de leitura de espaços, de conseguir cortar linhas de passe, ele vai muito bem e ainda colabora bastante nas assistências para finalização, lateral bem criativo, já deu 2 assistências para gol na temporada. Bastante, né, Masman? Mais um do Cruzeiro, o Rodriguinho. Foi poupado na última rodada, né? Deve retornar à equipe. A mesma coisa do Egídio, né? Que o Dodô foi titular na última rodada. Deu uma sacaneada em algumas pessoas que escalaram a dupla, mas eles devem ser titular. Esperamos, né? A gente tinha colocado ele na nossa seleção, acabamos furando, né? Ele ficou de fora do jogo, mas para esse jogo, quebrou nós. Para esse jogo ele deve ir. Já tem 7 gols na temporada, faz um gol a cada 4,4 finalizações, jogador muito eficiente, com uma pontaria acima dos 50% também, que a gente sempre salienta que é bem boa. Terceiro jogador, mais um do Cruzeiro, mais um repeteco da última rodada, o Léo, que é o zagueiro que mais pontuou no nosso índice Footstats durante toda a temporada. Saiu sem ser vazado de 14 de 20 jogos, 70% de jogos sem ser vazado. Tá invicto no ano, não perdeu nenhum jogo. Ainda não perdeu nenhum, o Dedé, que é o companheiro dele, perdeu do Flamengo na estreia. Sim. O Léo ainda tá invicto na temporada, zagueiro muito bom, na última rodada fez 6 pontos. Exatamente, ótima rodada. E é isso, jogador de defesa interessante aqui, a gente destaca os dois, Léo e Egídio. O Fred, que ainda é dúvida, né? Eu ia falar isso. Ainda é dúvida, o Fred pode ser poupado, mas ainda também tem expectativa dele ser poupado só na quarta contra o Emelec, mas a gente preferiu não arriscar, porque tem muitas opções boas de atacante. Boas opções de ataque que a gente vai ver nas próximas telas. Próximo jogo que a gente destaca, São Paulo e Flamengo. São Paulo que vem numa viés de melhora defensiva, não sofreu gols em 5 dos últimos 7 jogos, marca bem importante. E o Flamengo, por sua vez, só não sofreu gols em 25% dos jogos, é a pior marca do Brasil. O pessoal tá reclamando bastante dessa questão defensiva do Flamengo. Entre os 20 times do Brasileirão, é a pior marca de todas, pra gente ver que o Flamengo tem sofrido muito gol, até por isso a gente vai destacar alguns jogadores mais pra frente. Na defesa do São Paulo, a gente destaca o Bruno Alves, que nessa mesma marca de 5 dos últimos 7 jogos, sem sofrer gols, ele estava presente na defesa do São Paulo, liderando a defesa do Tricolor. 25 desarmes certos no estadual, no Campeonato Paulista, ele foi o zagueiro que mais desarmou, então é um cara que pode colaborar bastante com roubadas de bola. E 9 bloqueios de finalização, também esse número de estadual, o terceiro zagueiro que mais bloqueou finalizações. Seguindo agora para Antony, terceira rodada consecutiva que a gente fala dele aqui, jogador que tem se mostrado muito maduro já, fundamental no esquema do São Paulo, tanto que é o jogador mais acionado, como a gente já destacava no Campeonato Paulista, ele está seguindo essa linha no Campeonato Brasileiro. Responsabilidade enorme pro garoto, né? Sim, a bola fica nos pés dele a maior parte do jogo. Deu assistência no último jogo, né? Deu assistência, deu a pré-assistência também. Está presente na maior parte dos gols do São Paulo no campeonato, já tem 2 assistências diretas para gol pelo Tricolor.
4 desarmes certos, o terceiro atacante que mais desarma. A gente já tinha visto que no Paulista ele tinha esses números de bastante destaque também, sendo um dos atacantes que mais desarmava. Então é um cara que vai colaborar na criação, vai colaborar no momento defensivo e pode marcar um gol também. Ele tem arriscado, tem tentado alguns chutes de fora da área, assim como foi na final do Paulista, fez um golaço contra o Corinthians. De fora da área também. E o terceiro jogador que a gente destaca, mais um do São Paulo, é o Alexandre Pato. A gente tinha falado dele em um vídeo antes da contratação ainda, mostrando todos os pontos que ele podia colaborar com o time, e ele já está dando amostras que pode ser muito efetivo. Ele tem um gol em 3 finalizações no Campeonato Brasileiro, marcou o primeiro contra o Goiás na última rodada. Se a gente pegar o número dele em São Paulo, nas 2 passagens, faz um gol a cada 5 chutes com uma pontaria acima dos 50%, 51%. Número muito bom para quem não é um centroavantão mesmo, né, Masman? Na primeira passagem jogou mais de ponta, algumas partidas esquerda, né? Como 9, mas a maior parte como ponta. No esquema do Cuca parece que ele vai ser um 9 mesmo, um 9 bem móvel, flutuando bastante no campo ofensivo. Mais um 9, e entre os camisas 9 ele já tem 3 assistências para finalização. É o cara dessa posição que mais criou chances de gol para os seus companheiros. Então pode pontuar fazendo gol ou dando assistência. Pato, mais uma indicação nossa para essa rodada. Agora a gente vai de Botafogo e Fortaleza. O Botafogo que não sofreu gols em só 31,6% dos jogos na temporada. É a segunda pior marca do Brasil. Só o Flamengo que é pior, né? Só o Flamengo é pior, mas na parte ofensiva a gente destaca alguns jogadores aqui. O Eric, em primeiro lugar, que a gente indicou na última rodada. Foi muito bem, né? Foi muito bem. A gente sabe dessa rodada que é melhor escalar jogadores que estejam desvalorizados, mas é difícil você não aproveitar esse momento do Eric. É um cara que pode muito bem trazer mais pontos pra você e já fez 8 gols e 3 assistências no ano. É o jogador mais regular do Botafogo, né? Salientamos isso no último vídeo. Sim, o cara que mais participou diretamente, quase 40% dos gols do Fogão passam pelos pés do Eric. Tá com uma eficiência incrível também, de 1 gol a cada 3 finalizações, melhorou essa marca em relação à última rodada, que ele fez 1 gol e deu uma assistência, foi muito importante contra o Bahia, e é o cara que mais cria através de assistência para finalização do Botafogo também, 24 assistências para finalização. Ele vai tentar municiar o Diego Souza, que a gente recupera alguns números dele no Brasileirão de 2018, onde ele foi muito bem, apesar de ter saído com uma imagem apagada pelas do São Paulo. Pelas portas dos fundos. Nos números ele foi muito bem, muito efetivo, 12 gols, o terceiro maior artilheiro, 1 gol a cada menos de 4 finalizações, teve a melhor eficiência entre todos os jogadores e uma pontaria de 53%, a 4ª melhor pontaria do campeonato de 2018. Diego Souza tá devendo um pouco, mas é a oportunidade perfeita para ele fazer um golzinho, né, Amazon? Sim, exatamente. E a gente destaca um jogador do Fortaleza também. A gente viu que o Botafogo costuma sofrer gols na maior parte dos jogos, foi assim contra o Bahia, que sofreu 2 gols, mesmo fazendo uma bela de uma partida. A experiência do Fortaleza é o Wellington Paulista, que tem um jogo aéreo muito forte, né, Isa? O Fortaleza é uma das melhores equipes, né, por sua vez, em cruzamentos no Brasileiro, acima de 30% de acerto, e o Wellington Paulista sempre foi um jogador muito bom no jogo aéreo, né, um cara que tem presença de área. No Brasileirão de 2018, ele realizou 18 finalizações de cabeça em só 24 jogos que ele atuou, foi o 5º do Brasileirão com maior marca, mesmo com só 24 jogos. Dessas 18, 3 foram gols de cabeça, o 5º do Brasileirão também. E nesse ano, em 2019, ele já tem 3 finalizações, 2 certas, é o 2º do Fortaleza. Só o Júnior Santos fez mais do que ele, mas pela essa questão do jogo aéreo, o Botafogo, que é um time que sofreu 40% dos seus gols na temporada em jogadas aéreas, a gente destaca o Wellington Paulista, que pode levar melhor pelo alto contra a defesa do Fogão. E ele tinha feito o gol da vitória contra o Atlético Paranaense também. CSA e Santos é nosso próximo confronto. O CSA que marcou gols em menos de 70% dos jogos, 69% só. É a 2ª pior marca do Brasil, por isso que a gente dá uma valorizada no Santos nesse confronto. A gente sabe que o CSA foi uma surpresa muito positiva contra o Palmeiras, conseguiu um empate com o atual campeão brasileiro, mas a gente destaca alguns jogadores do Santos, para começar com o Jorge, que é um jogador, um lateral de características mais ofensivas, tanto que na última rodada, que foi de estreia dele no Brasileirão contra o Fluminense, ele finalizou 4 vezes, 3 delas certas. Em um jogo só ele já é o lateral com mais finalizações certas do Brasileirão. Mas a gente recupera alguns números dele também do Brasileirão de 2016, na tela aqui também da Brasileirão 2018, mas mais uma falha nossa.
85 desarmes certos no Brasileirão de 2016, foi o quarto lateral com mais desarmes e também o quarto lateral com mais interceptações. Então ele saiu do Brasil com essa imagem de um jogador muito ofensivo, que pecava um pouco no momento defensivo, mas não é o que os números mostram, é um jogador que teve uma participação defensiva bem positiva pelo Flamengo. Seguindo com o Jean Mota, outro que foi indicação nossa. Zerou, né, Mazan? Zerou, não fez absolutamente nada no último jogo. Até por isso, nesse jogo ele deve fazer algo. A gente tá apostando nisso. Porque é um jogador com muita participação nesse ano na temporada, 15 participações diretas em gols, o primeiro entre os meias com 9 gols e 6 assistências, o sexto cara do Brasil com mais finalizações certas e o primeiro do Santos em assistências para finalização. É a história que a gente sempre fala, que ele é o arco e é a flecha do Santos, ele trabalha muito bem nos dois quesitos, criação e finalização. Gustavo Henrique é o terceiro indicado, zagueiro que vai muito bem no jogo aéreo ofensivo também, 19 finalizações no ano. O segundo zagueiro do Brasileirão, empatado com o Rodrigo Caio, só perde do Matheus Ferraz. É aquela questão de que o Santos cruza bastante rasteiro, mas geralmente quando cruza alto na área, seja por escanteio, um cruzamento que vem pela linha de fundo, geralmente o Gustavo Henrique tá lá e cabeceia muito bem porque ele é muito alto, né? Ele tem quase 2 metros de altura, o menino. Exato. Saiu sem ser vazado de 56% dos jogos no ano e tem um índice de acerto de passes lá no alto, quase 98%, erra pouquíssimo passe, então deve ajudar a você não perder pontos no seu cartola. Exatamente. Vamos agora para Grêmio e Fluminense, duas equipes que trabalham bastante com a manutenção da posse de bola. O Fluminense, que é um dos times que mais acerta a finalização contra os seus rivais, e o Grêmio é um dos que menos sofre finalizações e menos sofre gols por jogo. Por isso a gente indica inicialmente o Paulo Vitor, que é um jogador que deve sofrer bastante finalização do Fluminense, que é um time bem ofensivo, um time que cria bastante. E também pela bagatela de menos de 2 cartoletas, né? O Paulo Vitor também tem esse preço muito legal aí. Deve ser bastante exigido, porque o Grêmio deve ir com um time misto para reserva, então o desentrosamento tende a crescer, né? Acaba sendo natural. O Fluminense também precisa ganhar pontos, perdeu os 2 primeiros jogos aí. Tá na zona de rebaixamento, tá precisa devendo. recuperar, vai para cima do Grêmio com certeza. O Paulo Vitor, que saiu sem ser vazado de 10 dos 17 jogos na temporada, quase 60%, que ele tá vivendo, né? Foi fundamental no título do Grêmio no Campeonato Gaúcho, sofre só 8 gols na temporada, 0,47 por jogo, abaixo do meio gol por jogo, ótima média, e já realizou também 11 defesas difíceis, 0,64 por jogo, tem mais média de defesas difíceis do que de gols sofridos. Paulo Vitor é uma boa indicação nessa rodada também, porque o Fluminense já forçou 5 defesas difíceis dos seus rivais no Campeonato Brasileiro. Ninguém forçou tanta defesa difícil assim. Ótimo. Mais um jogador, Diego Tardelli, que tem 3 finalizações certas no Brasileiro, é o quinto que mais finalizou certo, 2 assistências para finalização e tá com essa marca ruim de 1 gol só em 12 jogos. A gente acha que esse pode ser o jogo dele, melhorar um pouco essa média aí de 1 gol a cada 464 minutos em campo. Precisa dar uma resposta pro Renato, pra torcida do Grêmio, pro investimento todo que foi feito em cima da contratação dele. Então, por que não, né? Uma rodada para recuperar o prestígio do Diego Tardelli no Grêmio. E do Fluminense, quem a gente destaca é o Luciano, que tá baratíssimo também, abaixo de 3 cartoletas. Ainda não vingou no Campeonato Brasileiro, não tá indo muito bem, mas é o cara do Brasil que mais acerta finalizações certas, 39 finalizações certas na temporada, com 57% de pontaria, já marcou 12 gols, deu 2 assistências, outro jogador que tem tudo para vingar uma hora ou outra aí, porque já vem de uma sequência de jogos ruins. Exatamente. Último jogo agora, Bahia e Avaí, o Bahia que estreou muito bem com uma vitória contra o Corinthians. Não jogou mal contra o Botafogo, mas acabou não conseguindo o resultado, saiu derrotado por 3-2. Mas esse cara aqui, que foi indicação nossa, foi muito bem mais uma vez, Moisés, com 2 gols e 8 assistências. É o primeiro lateral que mais participa de gols. No Brasileirão de 2019, ele já tem 7 desarmes, o terceiro entre os laterais, e 7 assistências para finalização, o primeiro entre os laterais também. A gente sabe que o Moisés está valorizado, está muito bem de média, mas é aquela história que a gente falou antes. É um jogador, como que a gente falou do Eric, né? É um jogador que promete pontuação, porque desarma muito, chuta no gol e participa muito em gols, né, Masman? Sim, sofreu gols do Botafogo e mesmo assim fez quase 9 pontos, acho, né? E o Nino Paraíba também é uma ótima opção, a gente também tem
Eu ia falar ressalva. O Ninho Paraíba também é uma ótima opção, a gente também não conseguiu indicar porque tem muito nome bom aqui no Bahia, mas é difícil não escalar o Moisés. Se você tem cartoleta, se você está confiante nesse cara, pode escalar porque é promessa de pontuação. Isso, vale a pena o risco. O segundo jogador que vale muito a pena colocar nessa rodada é o Fernandão, que tem 8 gols em 14 jogos na temporada, é o segundo do Bahia em gols, só fez menos gols do que o Gilberto. Mas se você pegar a eficiência dele, a quantidade de minutos que ele fica em campo, ele faz um gol a cada 71 minutos, a menor marca do Brasil no ano entre todos os jogadores. Caramba. Faz um gol a cada 3 finalizações, assim como a gente tinha visto a eficiência do Eric. Uma eficiência muito grande. Muito bom cabeceador, ótimo no jogo aéreo, né? Começou o Brasileiro como titular, só saiu porque ele machucou o olho na rodada contra o Corinthians, mas o Fernandão já retomou a posição na segunda rodada e segue no ataque do Bahia. E o terceiro jogador que a gente indica é o Arthur, que tem tudo para ser uma das principais revelações desse campeonato. Ele já tem 10 participações em gols no ano, 4 gols e 6 assistências. No Brasileiro de 2019, ele tem 3 finalizações certas e 6 assistências para finalização. Então a gente vê que é um cara que está sempre presente na construção ofensiva do Bahia. E a gente recupera os números dele na Série B de 2017 pelo Londrina. No ano passado ele estava no Palmeiras, ele tinha voltado de empréstimo já, mas passou quase a temporada inteira contundido. Esse ano foi emprestado para o Bahia, tá fazendo uma baita temporada, mas na Série B de 2017 ele foi o cara que mais participou diretamente de gols, com 8 gols e 10 assistências. Foi o líder da Série B em assistências. Jogador muito completo, muito incisivo, que tem a finalização, canhoto, tem a capacidade da assistência, jogador que tem tudo para vingar muito forte nesse ano. Finalizados os jogos, a gente vai aqui para a seleção que a gente indica, como a gente falou na rodada passada, a gente foi na média dos cartoleiros, mas a gente quer melhorar bem essa marca. O time que a gente escala para essa rodada começa com Paulo Vitor no gol, Eduardo da Chape na lateral direita, Léo do Cruzeiro, Bruno Alves do São Paulo, Moisés na lateral esquerda do Bahia, Luan, a gente faz a ressalva, né, que não precisa necessariamente ter 3 volantes, essa rodada tá realmente complicada para colocar meia, mas colocamos o Luan, né, do Atlético Mineiro, Jean Mota do Santos e Rodriguinho, né, do Cruzeiro. E no ataque, Antony do São Paulo, jogador muito regular, Fernandão do Bahia e o nosso capitão, Everaldo da Chape. Everaldo, a gente vai dar essa moral para ele, foi muito bem na primeira rodada, jogador que sempre tem os números muito bons. E o professor também, né? E o professor a gente vai de Roger Machado do Bahia, que a gente acha que tende a ter uma pontuação boa com o time inteiro do Bahia, deve fazer um bom jogo contra o Avaí. Então a gente dá essa moral também pro Roger Machado, que a gente gosta demais dele, a gente sempre salienta isso por aqui. Tomara que faça um belo trabalho no Bahia. A gente torce por isso. É isso aí, galera, esse foi nosso vídeo de hoje. Inscrevam-se no nosso canal, ativem as notificações, se vocês gostaram, é claro. Não deixem de colocar seus comentários aí, suas sugestões, suas críticas, né? Elogios, porque a gente está de olho em tudo que vocês estão falando para tentar trazer o melhor conteúdo para vocês a cada semana. Estamos gostando muito do feedback de vocês, aí a participação está sendo muito legal, as visualizações também têm sido ótimas, então a gente agradece mesmo de coração aí todo esse apoio e a gente vai continuar se esforçando muito para fazer esse trabalho com muito amor para vocês. É isso aí, galera, um abraço. Nos próximos vídeos a gente garante para vocês aí que a gente vai estar com a nossa estrutura recuperada, vai estar com o vídeo bom, o microfone bom. A gente está resolvendo tudo aí nessa semana, como o brasileiro está corrido, 3 rodadas em menos de 7 dias aí, não dá nem para respirar, mas a gente segue nos próximos dias com vocês. Um abraço e até mais. Falou!